Olá, turma, tudo bem com vocês? E aí, até quando você, professor, pode aceitar uma criança fazendo troca de sílabas? Ele pode trocar o T pelo D, ele pode trocar o P pelo B. Até quando isso acontece? Você sabe que uma criança com a idade de 7 anos, ela faz troca silábica sim. Isso é normal, porque ela está na aquisição da linguagem oral e da linguagem escrita. E isso é uma etapa normal no desenvolvimento das crianças. Mas como e o que eu devo fazer, quais intervenções, como perceber isso para desenvolver a minha criança para a próxima etapa da escrita? Eu sou a professora Daniela Olive, especialista em alfabetização, psicopedagoga e também coordenadora pedagógica, desenvolvendo professores para uma sala de aula mais eficaz, uma sala de aula com aprendizagem, em que os seus alunos saem aprendendo de uma maneira consciente. Por isso você está aqui, porque você quer uma turma consciente. Então vamos lá falar sobre as trocas silábicas. O processo de aprendizagem de uma criança, ele começa através da oralidade. O que é a oralidade? É a fala. Então a sua criança, ela está no meio de uma transição da escrita, aprendendo ali os sons das letras que algumas vezes são parecidos. O T e o D. Então, D, T, D, O, D, T. Tá, tu, dá, do. Algumas vezes uma letra treme a garganta e a outra mexe mais a língua, não treme a garganta, ó. Dá, do, to, ma, saiu mais daqui. Então, isso até com que a sua criança, ela internalize as regras da ortografia, dos fonemas que você tá ensinando, ela pode sim fazer essas trocas. Então, vamos lá. No processo inicial, tá bom? De ensino, né? Ali a gente vai, olha aqui ó, processo, cadê o inicial, hein gente, viu? Isso é uma dislexia escrevendo. Ela pensa, mas não escreve. No processo inicial, acontece isso, a criança ela vai aprendendo a diferenciar os sons, você vai ensinando a consciência fonológica e ela vai, mas como, professora, desenvolver essa criança para a próxima etapa? Você faz, quando ela falar, quando ela for escrever, porque essas trocas você vai ver na hora da escrita, né? Então, a criança normalmente, ela não percebe quando ela fala, só quando ela escreve, né? E aí você vai ler e o que você vai fazer? Você vai dizer assim, vou usar o nome da minha filha, Beatriz, e outro dia aconteceu isso com ela. Ela foi escrever peixe e ela escreveu paixe. Então eu disse assim para ela, Beatriz, o que você escreveu? Lê. E ela olhou e falou assim, peixe, mãe. Daí eu disse, não, lê com atenção. Aí ela olhou e eu disse assim, tem o P, mas o A. Ah, mãe, eu troquei. Então a criança ela vai perceber, ela vai fazer a sua autorregulação da escrita e aí ela vai conseguir organizar e fazer certinho ali a escrita correta. Então todas as vezes que a sua criança fizer essa troca de sílabas ou de letra, faz ela ler. Corrija ela se autocorrigindo na sua leitura, na sua escrita. O que você escreveu? Depois, se isso não passar, depois das suas intervenções, depois que você ensinou ali o alfabeto, você tá vendo que essa criança não tá evoluindo, pode ter sim algumas dificuldades neurológicas. Uma das primeiras dificuldades que você pode perceber são as dificuldades auditivas, né? Uma percepção auditiva. Hoje nós pedagogos, né, já temos um conhecimento maior do TPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central. E essa memória auditiva de curto prazo pode estar com algum problema. Então, essa sua criança ela pode ter o TPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central.
Também o que pode influenciar, e eu vejo muito com a Beatriz, na letra script, né? Na letra minúscula. Quando eu faço aqui o P, o B, o Q, todas essas letras são parecidas. E aí, na hora da leitura, confunde a criança. O que pode confundir ela na hora da leitura? Ela trocar alguma dessas letrinhas. Esqueci de uma, o D. Então, olha só quantas letras nós temos. Uma para baixo, uma para cima, uma para baixo para o lado de lá, uma para o lado de cá e uma para cima, tudo igual. Na verdade, as letras são iguais, né? O jeito da letra, ele é igual, só ela tá para cima, para baixo, direita e esquerda. Então, essa memória visual dela não pode estar não tão boa e você tem que trabalhar ali com ela essa memorização. O que também pode estar influenciando é o seu método de ensino. Como que você está ensinando essa criança? Será que essa criança ela está assertiva para a consciência fonológica? Será que não é melhor a silábica? O método soletração? Você precisa adequar, quem sabe, o método para sua criança. Outra coisa, né? Alguns fatores psicológicos e emocionais. Gente, eu sempre digo assim, é só uma coisinha emocional. O emocional, ele move a gente todos os dias. Então, se o emocional dessa criança não tá bem, ela pode errar muitas vezes e repetidamente. Então, ela pode estar com uma ansiedade, ela pode estar com falta de interesse, ela pode estar com estresse. Eu também já falei aqui sobre a alimentação. Essa criança pode estar mal alimentada. Você precisa conhecer o seu aluno. Também nós temos alguns distúrbios de aprendizagem, que é um deles eu tenho, que é a dislexia, né? Ela pode estar tendo a dislexia, que afeta a habilidade de decodificar as letras. Ela olha uma e vê a outra sim. Ela faz trocas, mas isso você precisa ter certeza e encaminhar a sua criança, né, para uma avaliação com uma psicopedagoga, um neuropsicopedagoga e fazer toda uma abordagem para você ter certeza. Eu gosto de dizer que a dislexia, no livro Até o Dom da Dislexia, ele diz que tem uma faixa de lacuna, que quando que nós vamos perceber que a criança é um dislexo, né? Dos 9 aos 12 anos de idade, que é quando o vocabulário dessa criança aumenta, quase um mini adulto, e aí essa criança não... você consegue perceber que ela não está evoluindo na construção das palavras e da escrita, tá bom? Também ela pode ter o transtorno do TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Isso pode impactar a causa da escrita e da leitura dos seus alunos, porque ela pode estar lendo e escrevendo muito apressado, impulsivamente, e isso vai afetar sim as trocas de letra. Você tem que perceber, novamente eu digo, o seu aluno como um todo. Então você vai ver, ele só está trocando as sílabas porque ele está num processo muito inicial. Não, a memória auditiva dele não está boa. Quem sabe ele pode ter uma dislexia ou um TDAH. Você vai ter que avaliar o seu aluno, conversar com a sua orientação educacional, com a sua coordenadora pedagógica e traçar um plano, uma meta para desenvolver o seu aluno. Mas sempre trabalhe com ele o visual, o oral e a audição. As técnicas precisam estar ligadas e juntas, certo? Eu espero você no nosso próximo conteúdo. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e também se inscrever na nossa comunidade, que o link está logo abaixo.